as diferenças epistemológicas entre interdisciplinariedade e transdisciplinariedade em um projeto pedagógico. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Qual o significado etimologicamente do termo técnico transdisciplinar ou transdisciplinariedade, o que não significa a mesma coisa que interdisciplinariedade? Podemos dizer que a transdisciplinariedade é um enfoque diverso da teoria do conhecimento com o objetivo de melhor articular pedagogicamente o que é especificamente de cada disciplina. Desse modo, são dois termos diferenciados em si, com o mesmo objetivo pedagógico na compreensão mútua das naturezas científicas. Com efeito, visam o saber relativo cognitivo do que é específico tanto dos fatos fenomenológicos como das ciências da natureza ou das leis convencionais aplicadas às especificidades disciplinares, matemática e linguagem. Portanto, objetiviza o saber complexo, entretanto não unificado, pois não são possíveis devido às diferenças fundamentais entre os três campos possíveis do saber cognitivo: ciências do espírito, ciências da natureza e ciências das convencionalidades lógicas. Como muito bem explicitou epistemologicamente William Dilthey em sua hermenêutica da análise, no entanto, o uso específico de cada natureza cognitiva, quando a ciência é do campo da representação, o espírito analítico de Schopenhauer, as ciências humanas, nesse caso específico, o método é essencialmente interdisciplinar. No segundo exemplo, as ciências não são do campo representativo, mas do entendimento, motivo pelo qual não se aplica o método interdisciplinar. Muito difícil interdisciplinarizar química com filosofia ou física com movimento literário. Nesse caso específico, usa-se o método indutivo, a exegese do que é específico da natureza do próprio método. As ciências da natureza podem até interdisciplinarizar entre si, química com biologia, no entanto não com as ciências da representação, ou seja, com as leis do espírito. Uma terceira classificação das ciências, que denomino de ciências das convencionalidades lógicas, nesse caso usa-se como aplicativo a lógica de análise, a dedução cartesiana de substancialidade aristotélica. Com efeito, entre elas estão classificadas as ciências da matemática e da linguagem. A questão morfológica de como se escreve e fala a produção da própria literatura. 2 mais 2 são iguais a 4, porque convencionou-se tal nominalidade poderia ser igual a 6, com a mesma representação, não sendo com efeito erro. Pois é da convencionalidade, do mesmo modo, a linguagem, o ato de pronunciar corretamente, corresponde apenas com uma convenção. Sendo assim, não tem necessariamente fundamento científico, estão ligados com os modelos culturais diversos. Portanto, a acepção de unir as mais variadas disciplinas para que seja possível o exercício da efetivação
tanto da interdisciplinariedade como da transdisciplinariedade. É um eu cognitivo do ponto de vista do fundamento epistemológico. A cognição não funciona desse modo. Portanto, o olhar múltiplo na perspectiva anterior de entender a complexidade, como desejou primeiramente Piaget e posteriormente Edgar Morin, simplesmente um equívoco pedagógico. Portanto, como resultado do não entendimento da natureza das diversidades científicas em seus campos específicos. O que é interessante, as secretarias de educação do Brasil não entendem tais equívocos, dados os não entendimentos filosóficos das diferenças naturais das ciências em específicas. Desta forma, é necessário ter muito cuidado, pois o equívoco no entendimento pedagógico leva ao projeto pedagógico os profissionais da educação a agirem impossibilitando o relacionamento cognitivo entre as disciplinas. Portanto, amparando como se fossem da mesma natureza, pois se efetivam convertendo em única esfera do conhecimento. Ninguém defende verdades absolutas. A própria destruição histórica dos paradigmas, a evolução nas circunstâncias do tempo, é necessário domínio nos campos específicos. Interdisciplinarizar é fundamental em suas naturezas próprias, do mesmo modo a transdisciplinariedade. A construção entre as partes na compreensão do todo depende, em primeiro lugar, do que referimos. Não se deve pensar em ideias restritas, mas não se podem miscigenar as naturezas opostas. Não se amplia o conhecimento com equívocos. Deve recorrer à transdisciplinariedade sem nenhum problema, desde que não seja confundida com a interdisciplinariedade e que seja aplicada ao que é da natureza múltipla dos campos específicos. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.